Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Meu povo, após esse jogo fatídico... já é até clichê usar esse termo aqui. Mais um jogo apático do Esquadrão de Aço. Bahia não aprende nada com jogos decisivos. E a fala do Rogério Ceni gerou bastante polêmica, né? A sua entrevista coletiva após o jogo. Bom, hoje acompanhando aqui tudo sobre o Bahia, as notícias sobre o Bahia, vi uma entrevista do PVC, mas o Casagrande falando sobre essa entrevista do Rogério Ceni, que foi bem polêmica, né? Após a coletiva, o Ceni meio que queria sair daquela coletiva e usou termos bem polêmicos. Bora acompanhar aqui, né, o debate sobre essas falas do Rogério Ceni. Você, torcedor do Bahia, concorda com o que o Rogério Ceni falou? Porque pelo que eu vi no vídeo de mais cedo, que eu soltei aqui, a torcida está na bronca com o Ceni, né? O Ceni que completou 2 anos no Bahia. Vi a galera falar muito que enquanto o Rogério Ceni estiver no Bahia, o Bahia não vai ganhar um título expressivo, né? Só vai ficar aí nos campeonatos regionais. Você concorda com esta opinião? Bom, mas antes de eu soltar o play nesse vídeo aqui, vim pedir a você, por favor, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, que é de extrema importância para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Bom, a gente está aí com a meta para bater 10 mil inscritos, né? Falta bem pouquinho, acho que menos de 50 inscritos. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário, tá? Aqui é o momento da gente expressar a nossa opinião, né? Desabafar. Usem aqui para desabafar, né? A gente costuma conversar com o vizinho, com o colega de trabalho. Hoje mesmo eu perdi as contas de quantas pessoas eu parei para conversar hoje sobre o Bahia. E agora vamos soltar o play. Rapaz, Rogério Ceni tava... a gente vai separar. Então teve o Renato falando, ele falou uma coisa interessante que a gente vai comentar aqui já já, mas vamos primeiro com o Rogério Ceni e as declarações dele. Foi uma M, uma B, e não gostei de nada, faltou personalidade. O Rogério Ceni fica enlouquecido quando o time dele perde ou quando ele perde. E tinha um papo que ele tinha voltado a ficar numa boa, com os jogadores, a relação dele com os jogadores tinha melhorado e tal. Não sei se essa é uma questão, mas que ele estava bravo, ele estava, né? Vamos lá. O papo, né? Na verdade, a entrevista que o Everton Ribeiro deu depois da conquista da Copa do Nordeste, o Everton Ribeiro, que é capitão do time dele, falando que o Rogério, em relação aos jogadores, ao trato, ao convívio, melhorou muito dos tempos em que ele dirigiu o Flamengo, amadureceu e tudo mais. O Rogério, na derrota, é duro. Já era assim como jogador e continua sendo assim como treinador. Agora, ele traz aí uma situação da personalidade, é aquilo que a gente diverge até, Tironi, em relação ao Bahia dele. O Bahia dele é um bom time, legal de ver jogar, faz um Campeonato Brasileiro de pontos corridos muito bom, está entre os 4, mas nesse ano ele ganhou, sim, o estadual e a Copa do Nordeste, onde era mais forte que os demais, favorito em relação aos demais, mas nas competições de Copa, as internacionais e a Copa do Brasil, na hora, é o que ele fala, na hora do jogo decisivo do jogo X, mostrou pouca personalidade. Ele falou, não fui eu, ele falou. Então foi assim, na Libertadores, quando ele tinha um turno inteiro para se classificar, o Bahia. No play-off da Sul-Americana, com o Cali, e agora contra o Fluminense, né? Então, o Bahia é um time que vai melhorando ano a ano, mas ainda falta alguma coisa para ele estar entre os melhores, ou derrubar os melhores, ou quebrar uma barreira, né? A estadual e a regional, o Bahia já quebrou, né? A estadual sempre teve ali com o Vitória, ou melhor que o Vitória muitas vezes, e a regional ele quebrou. Agora, a nacional e a internacional ainda falta. E ele não se conforma muitas vezes. E depois a gente fala do Renato, mas ele tem total razão, né? O Bahia foi pior do que o Fluminense nos 2 jogos. O Renato, que é sempre
Casão conhece muito bem, tanto, sempre não digo, mas um tanto quanto subestimado, tem uma temporada bem interessante no comando do Fluminense. Só esse parênteses que eu faço. E o Fluminense passou com todos os méritos nos 2 confrontos. Foi melhor. E agora vai ter, né, na semifinal, um rival do estado. Ou o Botafogo, ou o Vasco, fazendo uma semifinal carioca da Copa do Brasil. Casão, claro que o clima depois de uma derrota é sempre ruim no vestiário e tal, mas como é que é? Técnicos assim, eles não falam com o jogador, é para não falar, cada um fica no seu canto, porque o Rogério tá falando que o clima estava horroroso. O jogador fica sabendo do... O jogador fica sabendo da entrevista que ele falou que foi tudo ruim, que falta personalidade. Como é para um jogador? Então, o lance é assim, cara. Eu achei a entrevista a mini entrevista do Rogério sensacional. Eu achei sensacional, porque ele foi sincero. O que ele vai fazer lá? Não, perdemos a atenção numa jogada, por isso nós perdemos o jogo, mas fizemos uma boa partida, jogamos bem, batemos de frente com o Fluminense, foi detalhe, perdemos por detalhes. Não foi isso que aconteceu. E a grande maioria do treinador vai lá e fala isso. Ele achou que o time dele foi uma merda, ele falou, foi uma merda. O que você não falou do jogador? Não falei nada, porque eu não encontrei com eles, não reuni com eles. O que faltou? Faltou tudo. Claro, ele foi super claro e super honesto sobre aquilo que ele falou. Ele não falou de um jogador individual. Ele não falou esse ou aquele jogador foi mal, foi péssimo, a falha individual acabou com o nosso time. Não, ele fez uma crítica coletiva. Ele fez uma crítica coletiva. E ele falou uma coisa que eu bato nessa tecla aqui, vocês vão lembrar, vocês vão me dar razão, que eu falo diversas vezes isso, time que falta personalidade coletiva. Tem times que faltam adquirir personalidade coletiva. O que ele quis dizer do Bahia é isso. Está faltando do Bahia personalidade coletiva. O que é personalidade coletiva? Você entrar num campo, né? O Bahia é 4º colocado no Campeonato Brasileiro. É uma equipe super elogiada, é uma ótima equipe. Tem jogador do Bahia na seleção brasileira. E jogou, inclusive, boa parte do jogo lá contra a Bolívia. É um time que tem outros jogadores sendo observados. Então, é um dos grandes times do futebol brasileiro. E não pode faltar personalidade coletiva. Não pode faltar personalidade coletiva. Você pode perder para o Fluminense, com o Fluminense jogando demais e conseguindo te envolver, mas você jogando muito também. Não foi o caso. O Fluminense entrou em campo onde foi melhor que o Bahia o tempo todo. Foi lá e ganhou o jogo do jeito que precisava ganhar, com os 2 gols diferentes. Então, eu concordo totalmente com a crítica do Rogério. Não acho que ofende jogador nenhum, porque o jogador tem que ter na cabeça, eles, né, cada um individualmente, fazer uma autocrítica e falar, porra, não joguei nada, o outro também não joguei nada, nosso time não jogou nada, nosso time não jogou nada. E o treinador foi sincero e falou aquilo que ele viu. O que o cara vai falar lá na entrevista? Vai ficar enrolando? Porque o Rogério Ceni, antigamente ele enrolava. Eu vi diversas vezes entrevista do time do Rogério, quando ele perdia, que ele ia em cima de números. Que nem o Renato fez hoje, né, nessa coletiva. Ele ia falar, nós perdemos uma, vem lá com o chute nós demos no gol, vem a nossa posse de bola, vem isso daqui, vem isso daqui. Ele sempre falou, muitas vezes ele falou isso, como para justificar uma derrota. E dessa vez, ele não justificou a derrota. Ele foi e falou por que perdeu. Acabou, sabe? Curto e grosso. Pois é, pode até parecer repetitivo, mas é a realidade. O que o torcedor do Bahia já viu, já sabe. Falta garra, falta força de vontade. Quero saber se vai continuar com a mesma desculpa, porque a gente joga tal dia certo. A gente sabe que o Bahia é o time que mais jogou no Brasil, né? A gente sabe a jornada que o Bahia vem enfrentando de jogos. Mas, assim, não tem desculpa. O elenco estava descansado. Pelo menos o principal. O Brasileirão agora, será que vai conseguir se manter no G4? Será que vai continuar se mantendo no G4? Qual é a desculpa de agora? Qual será a desculpa de agora? Beijo, tricolor. Fiquem com Deus. Até a próxima.